Fenômenos misteriosos ligados ao cosmos e a alegados encontros extraterrestres têm capturado a atenção e estimulado a curiosidade de cientistas e especialistas na área. Casos famosos como o de Howard Menger e suas alegações de contato com seres de Vênus, seguido pela descoberta de um artefato antigo na Rússia, têm questionado o conhecimento histórico da tecnologia humana. Investigamos um objeto misterioso capturado pelo Google Earth, gerando teorias que vão desde acidentes de OVNIs até fenômenos naturais. Relembramos o famoso encontro de OVNI em Teherã em 1976, um dos mais documentados encontros com OVNIs, e discutimos a descoberta de alanita no Mar Morto, que sugere condições geológicas incomuns na Terra. Os enigmáticos tubos de Baigong na China e o meteorito Allan Hills, com possíveis evidências de vida em Marte, também serão destacados. Abordamos as intrigantes linhas no deserto de Gobi, inicialmente especulada como sinais extraterrestres, mas depois identificadas como sistemas de calibração de satélites. A curiosa história de Radivoj Laik, na Bósnia, que alegou ataques repetidos de meteoritos, e as misteriosas estátuas Moai da Ilha de Páscoa serão examinadas. Exploramos as figurinhas do Gu do Japão, o mecanismo de Anticítera, um artefato grego antigo, e o enigmático manuscrito Voynich. Os controversos discos Dropa, o objeto interestelar Oumuamua e o intrigante sinal WOW captado em 1977 serão discutidos, assim como as estatuetas com cabeças de lagarto, a descoberta de pulsares por Jocelyn Bell, as alegações de Boris Kiprianovich sobre a vida em Marte e o misterioso satélite Black Knight. Esses tópicos, envoltos em mistério e especulação, desafiam nossa compreensão do universo e da possibilidade de vida além da Terra. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Contatos extraterrestres e Howard Menger. Howard Menger é uma figura notória no cenário ufológico, principalmente por suas alegações de ter tido contato com extraterrestres de Vênus. Segundo Menger, esses contatos começaram quando ele era apenas uma criança e continuaram ao longo de sua vida. Ele descreve os visitantes como seres pacíficos com mensagens de amor e fraternidade, visando prevenir a humanidade sobre os perigos das guerras e da imoralidade. A peculiaridade mais interessante de suas alegações é que os extraterrestres teriam lhe ensinado canções com o propósito de promover a paz entre os humanos. Em 1957, Menger chegou a lançar um álbum contendo essas músicas, que ele afirmava serem de origem extraterrestre. Apesar de muitos céticos e da falta de provas conclusivas, suas histórias se tornaram uma parte intrigante do folclore ufológico. Descoberta de artefato antigo na Rússia. A descoberta de um artefato em forma de roda em uma mina de carvão em Donetsk, na Rússia, chocou a comunidade científica e entusiastas de antigas civilizações. O artefato, que aparenta ser um disco de metal com dentes de roda, foi datado em cerca de 300 milhões de anos, muito antes da humanidade ou mesmo dos dinossauros pisarem na Terra. Esta descoberta desafia não apenas a cronologia da história da tecnologia, mas também levanta questões sobre a possibilidade de civilizações avançadas pré-históricas ou até mesmo visitantes extraterrestres. Apesar do mistério e da especulação, muitos pesquisadores permanecem céticos quanto à origem e idade real do objeto, sugerindo que pode haver explicações mais convencionais ou erros na datação. Objeto misterioso capturado pelo Google Earth. A tecnologia de mapeamento por satélite do Google Earth permitiu que pessoas de todo o mundo descobrissem anomalias geográficas e objetos não identificados à distância. Um desses casos envolveu um longo rastro e um objeto grande não identificado, que alguns especulam ser uma nave alienígena acidentada ou mesmo os destroços do voo MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido misteriosamente em 2014. A imagem capturada mostra marcas aparentemente deixadas por um objeto que se arrastou por uma distância significativa antes de parar. Enquanto alguns defendem teorias de conspiração ou origens extraterrestres, outros acreditam que pode ser um fenômeno natural ou erro de interpretação das imagens.
a verdadeira natureza desse objeto ainda é um tópico de debate e curiosidade. Encontro de OVNI em Teherã em 1976. Um dos mais famosos encontros militares com um OVNI ocorreu em Teherã, no Irã, em 1976. Quando luzes estranhas foram reportadas no céu, a Força Aérea Iraniana enviou caças para investigar o fenômeno. Um dos pilotos, o capitão Yad Nazeri, e o tenente Parviz Jafari encontraram um objeto com luzes piscando que aparentemente desativou toda a eletrônica de seu avião quando tentaram se aproximar. O incidente foi marcado por uma série de eventos incomuns: falhas de comunicação, perda de instrumentação e até a visualização de um objeto secundário que parecia se desprender do principal e mover-se em direção ao solo. Apesar das investigações subsequentes, a natureza do objeto e o que exatamente ocorreu naquela noite permanecem um mistério, com o evento continuando a ser um dos casos mais bem documentados e intrigantes de encontro com OVNI. Descoberta de alanita no Mar Morto. A descoberta de alanita no Mar Morto representa um momento significativo na geologia e mineralogia, pois desafiou a compreensão anterior sobre a distribuição de certos minerais na Terra. A alanita é um mineral raro de fosfídio que até essa descoberta era conhecido principalmente por ocorrer em meteoritos, sugerindo uma origem extraterrestre ou extremamente rara na crosta terrestre. A presença deste mineral no Mar Morto sugere que condições específicas e incomuns na Terra podem replicar aquelas encontradas no espaço, permitindo a formação de alanita. Isso não apenas expande o entendimento sobre a formação mineralógica, mas também suscita questões sobre as condições geológicas e ambientais únicas da região do Mar Morto. Além disso, a descoberta desencadeou um debate científico sobre como esses minerais podem se formar naturalmente na Terra e o que isso pode significar para a compreensão dos impactos de meteoritos e a história geológica da Terra. Pipes misteriosos em Mount Baigong, China. Os tubos de Baigong, localizados na província de Qinghai, China, perto do Monte Baigong, são um conjunto de tubulações de ferro que penetram na montanha e no lago próximo. Estas estruturas tubulares têm confundido cientistas e entusiastas desde sua descoberta. Alguns tubos correm dentro da montanha, enquanto outros parecem levar a um lago próximo. A idade, origem e propósito destes tubos são o centro de muitas teorias, incluindo especulações sobre serem parte de um antigo sistema de irrigação ou de um experimento geológico natural. Intrigantemente, algumas pessoas especulam sobre origens extraterrestres ou civilizações avançadas desconhecidas devido à precisão e à localização misteriosa dos tubos. Análises dos tubos revelaram uma mistura de minerais e metais, incluindo ferro e sílica. Enquanto alguns sugerem que essas formações podem ser naturais, resultado de processos geológicos únicos, a falta de uma explicação definitiva continua a alimentar a imaginação e o debate. Meteorito de Allan Hills e vida em Marte. O meteorito Allan Hills 84001, ALH 84001, é uma rocha marciana que caiu na Terra e foi encontrada na Antártica em 1984. O que torna este meteorito particularmente notável é a afirmação de que ele pode conter evidências de vida microbiana passada em Marte. Em 1996, cientistas anunciaram a descoberta de estruturas microscópicas no meteorito que se assemelhavam a fósseis bacterianos, juntamente com uma complexa mistura de compostos orgânicos e formações de carbonato. Esta alegação gerou um enorme entusiasmo e debate dentro da comunidade científica e do público em geral sobre a possibilidade de vida em Marte. Estudos subsequentes produziram interpretações variadas, com alguns pesquisadores argumentando que as formações e compostos poderiam ter se originado por processos não biológicos. Apesar da controvérsia, o ALH 84001 continua a ser um dos meteoritos mais estudados e discutidos, estimulando a pesquisa contínua sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Linhas geoglíficas no deserto de Gobi. As misteriosas linhas no deserto de Gobi capturaram a imaginação pública quando foram observadas via imagens de satélite.
Estas estruturas consistem em padrões geométricos e linhas retas estendendo-se por quilômetros. Inicialmente, as linhas desencadearam teorias e especulações sobre sua origem, variando de mensagens ou construções deixadas por extraterrestres a práticas antigas desconhecidas de civilizações. No entanto, investigações e análises mais detalhadas revelaram que as linhas são na verdade sistemas de calibração usados por satélites de reconhecimento. Estas estruturas permitem que satélites e câmeras calibrem suas distâncias e alinhem seus sensores. Semelhantes a essas encontradas no deserto de Gobi, estruturas parecidas existem em outros lugares do mundo, incluindo nos Estados Unidos, e são um lembrete fascinante de como estruturas enigmáticas podem ter explicações mundanas, mas tecnologicamente significativas. Casos de meteoritos e ataque alienígena na Bósnia. Na Bósnia, um caso peculiar envolvendo Radivoj Lajic ganhou notoriedade internacional. Lajic afirmou que sua casa foi atingida por meteoritos em várias ocasiões, levando-o a especular que estava sendo alvo de alienígenas. A frequência incomum dos impactos em sua propriedade, muitas vezes durante tempestades, chamou a atenção de cientistas e da mídia. Enquanto alguns consideram que a localização geográfica e condições atmosféricas poderiam explicar o fenômeno, a insistência de Lajic e a falta de uma explicação satisfatória transformaram sua experiência em um mistério local. Apesar das investigações, o motivo pelo qual apenas a casa de Lajic foi repetidamente atingida permanece incerto, fazendo desta história uma mistura curiosa de fatos astronômicos e folclore moderno. Estátuas Moai da Ilha de Páscoa. As estátuas Moai da Ilha de Páscoa são algumas das esculturas mais reconhecíveis e enigmáticas do mundo. Originárias da remota ilha chilena, essas figuras monolíticas foram esculpidas pelo povo Rapa Nui entre 1250 e 1500 d.C. Caracterizadas por cabeças grandes e corpos alongados, algumas das estátuas chegam a medir até 10 metros de altura e pesar mais de 80 toneladas. As teorias sobre como essas imensas estátuas foram transportadas e erguidas variam desde o uso de sistemas de roldanas e troncos até a crença de que possuíam mana ou poder espiritual que lhes permitia caminhar. Pesquisas recentes sugerem que as comunidades locais podem ter utilizado uma combinação de técnicas inteligentes para mover as estátuas. Apesar dos muitos estudos, os Moai permanecem como um testemunho da engenhosidade humana e um símbolo duradouro do mistério cultural. Figurinhas Dogu e contato antigo com extraterrestres. As figurinhas Dogu são artefatos de cerâmica do período Jomon, 14.000 a 300 a.C. do Japão, notáveis por suas formas humanoides e características exageradas, incluindo grandes olhos, cinturas finas e detalhes ornamentais que lembram trajes espaciais modernos. Alguns teóricos da antiguidade astronauta interpretam essas estatuetas como evidências de contato extraterrestre antigo, sugerindo que suas características não convencionais podem representar seres visitantes ou tecnologias alienígenas. Enquanto a maioria dos acadêmicos vê os Dogu como representações artísticas ou figuras rituais relacionadas a práticas de fertilidade ou cura, a semelhança com a aparência moderna dos astronautas continua a fascinar e inspirar teorias alternativas sobre a origem e significado dessas estatuetas enigmáticas. O mecanismo de Anticítera. O mecanismo de Anticítera é um antigo artefato grego que data de cerca de 100 a.C., encontrado em um naufrágio perto da ilha de Anticítera em 1901. Este dispositivo complexo, composto por pelo menos 30 engrenagens de bronze, é considerado o primeiro computador analógico conhecido, usado para prever posições astronômicas e eclipses para calendários e astrologia. Sua descoberta desafiou as percepções anteriores sobre a tecnologia e conhecimento científico da Grécia Antiga, revelando um nível de sofisticação mecânica e compreensão astronômica que não era esperado para aquele período. Ainda hoje, o mecanismo de Anticítera é objeto de intensa pesquisa e fascínio, com cientistas e historiadores tentando desvendar completamente seus segredos e a plena extensão de suas capacidades e propósito.
O misterioso manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich é um livro ilustrado repleto de enigmas, escrito em um idioma indecifrável e contendo imagens de plantas desconhecidas, figuras astronômicas e formas humanas em diagramas estranhos. Descoberto em 1912 pelo livreiro Wilfried Voynich, este documento tem sido datado através de testes de radiocarbono para o início do século XV. A origem, a autoria e propósito do manuscrito permanecem desconhecidos, apesar dos esforços de linguistas, criptógrafos e historiadores. As ilustrações únicas sugerem conhecimento em botânica, astronomia e medicina, mas a falta de qualquer texto compreensível relacionado impede uma compreensão completa. Ao longo dos anos, muitas teorias surgiram, incluindo que é uma fraude, um texto codificado ou um compêndio de conhecimento esotérico, tornando-o um dos livros mais misteriosos e estudados da história. Discos Dropa. Os discos Dropa, também conhecidos como pedras Dropa ou discos Dzopa, são um conjunto de discos de pedra encontrados em cavernas nas montanhas de Bayan Karaula, na China, durante os anos 30. Eles supostamente contêm hieróglifos minúsculos que narram a história de um povo extraterrestre chamado Dropa, que teria se acidentado na Terra há cerca de 12 mil anos. As histórias relatam que o povo Dropa, incapaz de reparar sua nave, ficou preso na Terra e tentou coexistir com tribos locais. Embora a descoberta tenha sido amplamente divulgada e romantizada, a veracidade dos discos e a existência do povo Dropa tem sido um objeto de ceticismo e controvérsia. Pesquisadores não conseguiram localizar os discos originais ou verificação conclusiva de sua existência, tornando os discos Dropa uma lenda fascinante na ufologia e na arqueologia. Oumuamua, o objeto interestelar. Oumuamua é o primeiro objeto interestelar conhecido que passou pelo nosso sistema solar, descoberto em outubro de 2017 pelo telescópio Pan-STARRS no Havaí. Seu nome significa um mensageiro de longe que chega primeiro em havaiano. O objeto chamou a atenção por sua forma alongada incomum e por sua aceleração inesperada à medida que deixava o sistema solar, o que não é típico em asteroides ou cometas conhecidos. Isso levou a especulações sobre uma possível origem artificial. Oumuamua não apresenta a cauda característica de cometas e sua superfície é escura e avermelhada, indicando uma longa exposição a raios cósmicos. Embora a maioria dos cientistas acredite que Oumuamua seja um objeto natural, possivelmente um fragmento de um planeta desintegrado, a discussão sobre sua origem e natureza continua, destacando os mistérios e limites do nosso conhecimento sobre objetos interestelares. O sinal WOW. O sinal WOW é um evento singular na busca por inteligência extraterrestre. O radiotelescópio Big Ear da Universidade Estadual de Ohio, operado pelo astrônomo Jerry R. Eyman, captou um forte sinal de rádio vindo da direção da constelação de Sagitário. O sinal, que durou 72 segundos, foi impressionantemente forte e aparentemente organizado em natureza, diferenciando-se significativamente do ruído de fundo cósmico. Eyman, impressionado pela intensidade e características do sinal, anotou WOW na margem do registro impresso, dando nome ao evento. Apesar de extensas buscas, o sinal nunca foi detectado novamente e sua origem permanece um mistério. Enquanto algumas teorias sugerem fontes naturais como hidrogênio interestelar ou um cometa não detectado, a falta de repetição e a natureza distinta do sinal mantém a possibilidade de uma origem extraterrestre como uma especulação fascinante para muitos. Estatuetas com cabeças de lagarto. Em diversas culturas ao redor do mundo, foram encontradas estatuetas antigas que representam figuras humanoides com cabeças de lagarto. Essas descobertas intrigantes frequentemente levantam questões sobre suas origens e significados. Alguns interpretam essas figuras como deidades, seres míticos ou até mesmo como representação de visitantes extraterrestres. As teorias vão desde a adoração de animais e a mitologia até especulações de contato antigo com raças alienígenas.
Essas estatuetas são frequentemente citadas em teorias alternativas de história e ufologia, que sugerem uma conexão perdida entre a humanidade e seres reptilianos ou uma civilização avançada. Apesar da fascinação popular, a maioria dos acadêmicos vê essas estatuetas como expressões artísticas ou religiosas das culturas que as criaram, representando deuses, espíritos ou figuras mitológicas. Descoberta de pulsares por Jocelyn Bell. Em 1967, Jocelyn Bell, então uma estudante de pós-graduação em astronomia na Universidade de Cambridge, descobriu os pulsares enquanto analisava dados de rádio. Ela notou sinais regulares e rápidos que foram inicialmente denominados como LGM-1, Little Green Man 1, meio brincando sugerindo que poderiam ser de origem inteligente extraterrestre. No entanto, após estudos adicionais e a descoberta de mais desses sinais em diferentes locais do céu, ficou claro que eles eram fenômenos naturais. Os pulsares são estrelas de nêutrons altamente magnetizadas e extremamente densas, que emitem feixes de radiação eletromagnética em intervalos regulares. A descoberta foi revolucionária e abriu um novo campo na astrofísica, fornecendo ferramentas importantes para entender o universo. Jocelyn Bell e a equipe foram reconhecidos por seu trabalho, e a descoberta dos pulsares permanece um dos momentos mais significativos na astronomia. Boris Kiprianovich, um menino de Marte. Boris Kiprianovich é um jovem russo que atraiu a atenção mundial por suas afirmações extraordinárias desde tenra idade. Segundo relatos, desde muito cedo, ele começou a falar sobre o sistema solar, astronáutica e vida em outros planetas de uma maneira que parecia muito além de sua idade. Ele alegou ter vivido em Marte em uma vida passada antes de reencarnar na Terra. Suas descrições de Marte e de suas viagens espaciais incluem detalhes sobre a civilização marciana, suas tecnologias e até cataclismos que teriam afetado o planeta. Embora suas histórias sejam fascinantes e tenham capturado a imaginação do público, não há evidências que sustentem suas afirmações, e muitos veem suas histórias como fruto de uma imaginação fértil ou influência da mídia e literatura de ficção científica. O enigmático satélite Black Knight. O Black Knight é um suposto objeto orbitando a Terra que alguns teóricos da conspiração e entusiastas de OVNIs acreditam ser de origem extraterrestre, com uma antiguidade estimada em 13 mil anos. A história ganhou tração a partir de uma série de relatos e interpretações de objetos e sinais não identificados captados por radares e telescópios desde o final dos anos 50. As alegações incluem interpretações de fotos da NASA como evidência do satélite e histórias de sinais de rádio que seriam suas transmissões. No entanto, análises mais detalhadas geralmente atribuem essas observações a satélites perdidos, destroços espaciais ou erros de interpretação. Embora a existência do Black Knight como um objeto alienígena não seja apoiada por evidências concretas e seja amplamente considerada uma mistura de mitos urbanos e mal entendidos, a lenda persiste no folclore popular e na cultura de OVNIs. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!